Fala aí, bem-vindos ao canal Dicas do Lípio. Vamos falar agora de hipérbole, dando continuidade à nossa playlist de cônicas. Se liga só, a título de definição, assim como teve na elipse, a definição da hipérbole vai envolver o módulo da diferença. Módulo da diferença de duas distâncias, né, a dois pontos fixos, e aí eu digo que essa diferença é constante. Se a gente traduz isso para uma equação do lugar geométrico, a gente botaria assim, ó, módulo de PF1, a primeira distância, menos PF2, que é a segunda distância, isso tem que dar 2A. Tranquilo? Isso tem que dar 2A. É bem parecido com a elipse nesse sentido. No caso da elipse aqui, ó, o PF1 mais PF2 era igual a 2A. Agora não, agora é a diferença. Só que aí eu sou obrigado a botar módulo esse cara que vai ser igual a 2A. Beleza? Aí a figura da hipérbole, ela não é exatamente bonita, mas tem as suas graças. Ok? Eu vou fazer duas retas aqui que são auxiliares. Por enquanto eu não estou explicando que retas são essas não, ok? Mas a gente vai descobrir em breve que são as chamadas assíntotas da hipérbole. Por enquanto elas não têm função nenhuma aqui. Só quando eu falar de assíntota mesmo que elas vão ter função. Aqui a função delas é me ajudar a desenhar. Porque a capacidade desenhística aqui, vocês vão perceber que não é, não é tão grande não. Tá, mas o desenho seria mais ou menos assim. Não está tão ruim quanto poderia ficar. Ok? Até que dá para o gasto. A figura em si, né, a hipérbole, é só o que está de amarelo. Tranquilo? É só essa linha amarela aqui e essa linha amarela aqui. Ah, Felipe, então é uma parábola deitada? Não. A figura da hipérbole, na hora de desenhar, até parece uma parábola e tal. Só que a figura não é uma parábola. Essa figura não é parabólica, ela é hiperbólica. É diferente. Parece, mas é diferente. Tá bem? Pensa que a hipérbole, ela é mais curvada aqui. A parábola, ela é mais suave. Tem uma paradinha assim, tá? Na montagem. Pois bem. Pois bem. Vamos marcar os elementos, né? A gente vai ter os focos. Deixa eu só ver qual cor que eu usei antes. Laranja. Vamos lá. A gente vai marcar os focos mais ou menos por aqui assim. Foco 1, foco 2. Tem aqui o centro. Nesse caso é a origem mesmo. Esses dois carinhas aqui são os vértices. Chamar de A1 e de A2. E assim, até existiriam como se fosse o equivalente do eixo menor. Né? O A1 e o A2 são os equivalentes do eixo maior, vai ter a ver com A. Até existe o cara que tem a ver com B. Só que ele fica mega escondido, ele não aparece claramente no desenho. Ele vem, ó, desse retângulo aqui, do traça vertical a partir do A1 e do A2, seriam os vértices da hipérbole, até cruzar a reta laranja, que a gente chama de assíntota. Então tu vai montar esse retângulo aqui. Tranquilo? Tu montou esse retângulo. Essa caixa é ela que vai delimitar quem é o B1 e quem é o B2. Só que assim, no desenho, o B1 e o B2 não servem pra nada, a verdade é essa. Sendo bem honesto com vocês, o B1 e o B2 não servem pra nada. Tá? Só pra saber que eles existem ali no meio do nada. Inclusive o nome deles vai ser bem característico por causa disso. Bom, a título de tamanhos, do centro até o foco continua sendo C, do centro até o vértice continua sendo A, e esse carinha vertical aqui seria o B, só que visualmente ele não tem nenhuma função importante, tá? Esse B visualmente não tem nenhuma função importante. Não na hipérbole, ele tem na elipse. Então, a título de elementos, a gente vai ter algumas nomenclaturas para usar aqui, né? 2A, o 2B, o 2C. Que elementos são eles? Deixa eu só ver se ficou a mesma cor. Ficou, beleza. Sim, gente, meu toque ele me influencia até mesmo na hora da aula. Na hora que eu tô gravando. Coisa que eu já sei que é o que eu quero fazer. Enfim. O 2A, a gente vai chamar de eixo real. Só que tem um nome alternativo. Eu posso chamar também, numa questão, de transverso. Transverso tem a ver com transversal. E lembra que, quando eu falo de duas paralelas cortadas por uma transversal, o que faz a transversal ser uma transversal? É ela cortar as outras retas. Ela fura as outras retas. Perceba que o eixo real, que é o eixo transverso, ele fura a hipérbole. Tranquilo? Ele está furando a hipérbole. Então seria essa analogia. O 2B,
vai ser o eixo imaginário. Olha que coisa, né? O B, ele não tem nenhuma função prática, então ele fica ali só no campo da imaginação. É tosco falar isso, eu sei, mas é isso mesmo, tá? Mas o outro nome, que é bem razoável, né, de nomear assim, é o não transverso. Não transverso quer dizer que ele não está furando a hipérbole. Justo? Esse aqui é o eixo não transverso, ele não está furando a hipérbole de fato, ok? O 2C continua sendo distância focal, isso aí não tem mistério. A gente não chama de eixo de nada, é só a distância focal. Agora, muito cuidado nessa hora. Na elipse, o A é a hipotenusa. Aqui no próprio desenho já dá para ver que o A não pode ser hipotenusa. Tranquilo? Inclusive a hipotenusa vai ser o C. Ah, Felipe, por quê? Cara, o motivo dessa relação fundamental não tem nada a ver com triângulo, Pitágoras, não tem nada a ver com isso. É realmente uma consequência do desenvolvimento dessa conta. Okay? É uma consequência do desenvolvimento dessa conta. Mas a gente não está entrando nesse tipo de desenvolvimento, ele não vale a pena da gente olhar. O fato é que você tem que decorar essa relação fundamental e a da elipse também, beleza? O cuidado maior é que elipse e hipotenusa é o A, hipérbole, a hipotenusa é o C. Cuidado, tanto AFA, SpaceX, Escola Naval, a EFON ela não chega a cobrar cônicas de um jeito estrito, né? Ah, vou cobrar cônicas, tanto que nem tá no edital, mas já apareceu cônicas na prova numa questão de complexos, por exemplo. Então nunca se sabe o que vai aparecer na EFON. Tá? E a questão não foi anulada nem nada, a questão inclusive era bem maneira mesmo. Mas o grande ponto é, muitas questões de concurso misturam as duas cônicas, a elipse e a hipérbole, justamente para tentar te pegar nessa mudança de quem é a hipotenusa, que no caso é o A na elipse e no caso é o C na hipérbole. As questões elas tentam te pegar nessa troca para você confundir a fórmula. Então pratica para tu não confundir. Tá show de bola? Beleza? Então, sobre definição de hipérbole, a gente tem essa introdução. No próximo vídeo a gente fala já sobre as assíntotas. Tá? Na verdade, sobre a equação da hipérbole, que não está escrito aqui porque eu bisonhei. No próximo aí a gente fala da equação da hipérbole. Valeu!